Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor alvinegro. Aqui quem está falando é o Fábio Rocha, da Rádio Botafogo, para mais um programa da nossa série Alvinegras. Eu sempre gosto de, nessa introdução do episódio, agradecer o carinho, os comentários pertinentes, adequados que todos vocês fazem. E também é sempre bom dizer o seguinte, que todos os nossos ídolos homenageados aqui nessa série de programas, eles têm uma biografia muito rica. E na pesquisa que eu faço, eu procuro comentar, bater um papo com vocês nesse programa dos episódios, das passagens que eu considero mais curiosas, mais famosas, mais engraçadas. É um critério muito pessoal. Eu não tenho como colocar a biografia inteira deles, senão seria um programa que duraria 2 horas, né? Então, é sempre bom eu pontuar isso. Podem existir algumas omissões que eu fiz por uma falha de julgamento ou até por não conhecer o detalhe da biografia. Então, eu sempre peço que vocês fiquem muito à vontade nos comentários para acrescentar, modificar qualquer fato que vocês julguem adequado, tá bom? Então vamos lá, o nosso homenageado de hoje, como vocês já viram aí na chamada, é o nosso eterno, imortal, maior atacante da história do futebol mundial, nosso queridíssimo Garrincha, o nosso anjo driblador. E eu faço questão de dizer o seguinte, dentre todos os apelidos que o Garrincha colecionou na sua carreira, eu escolhi esse que não é muito conhecido, o anjo driblador, porque eu digo para vocês e vocês vão perceber nos episódios que eu selecionei da biografia dele, que ele de fato era um anjo de pureza da alma, de personalidade. Muito antes de existir o politicamente correto, o fair play, ele era assim de maneira natural, não era nem por conta da educação, e não estou dizendo que ele fosse bem ou mal educado. Ele tinha uma origem muitíssimo humilde. Ele nasceu na década de 30. Então, um comportamento mais solidário, mais adequado, como nós tentamos fazer hoje em dia, nem se pensava naquela época. E vocês vão ver que Garrincha já tinha esse comportamento de coração, porque ele era assim. E vocês vão até ficar surpresos adiante com algumas origens que o futebol tem graças ao nosso querido Garrincha, ok? Então nós vamos lá. O nosso Manuel Francisco dos Santos, nascido no distrito de Pau Grande, no município de Magé, aqui no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1933, né? Filho de uma humilde família, tá? Que tinha simplesmente 16 filhos, então ele era um dos 16 filhos de uma família muito humilde e nos deixou, pelo menos fisicamente, em 20 de janeiro de 1983, mas está eternamente na história do futebol mundial, no coração de nós alvinegros e de muitos que amam futebol e que nem alvinegros são. Então a gente vai começar a falar o seguinte, bem, que apelido é esse de Garrincha? E aí a gente pesquisou um pouquinho e a origem mais coincidente que vários historiadores colocam é que, como ele era um cara de espírito muito livre, era muito ágil, corria muito, que uma irmã dele o apelidou de Garrincha, porque Garrincha é o nome popular de um passarinho, tá? E vocês devem estar vendo na tela aí que passarinho é esse, tá? Então esse apelido, ao que tudo indica, foi dado por uma irmã de Garrincha. Agora, esse apelido ele ainda teria uma outra curiosidade no começo
da história do Garrincha no Botafogo. Então o que acontece? O Botafogo naquela época, eu estou falando assim, Garrincha tinha 18, 19 anos, então a gente está falando de comecinho da década de 50, 51 por aí, 52. O Botafogo tinha um meio-campista chamado Arati. E o Arati, em alguns finais de semana, ele ia para Pau Grande descansar, relaxar. E aí tinha um clubezinho lá, que eu confesso a vocês que ainda não sei nem se ainda existe, um clube muito humilde, chamado Esporte Clube Pau Grande, onde o Garrincha jogava. E o Arati ficou encantado, impressionadíssimo com o desempenho do Garrincha e, para a alegria de nós alvinegros, resolveu levá-lo para o Botafogo. E Garrincha chegou lá, acho que essa história todos vocês conhecem, pelo menos parte dela, que Garrincha já no primeiro treino causou um furor, sendo marcado simplesmente pela enciclopédia Newton Santos, que não conseguiu pará-lo de vez, nenhuma vez, foi engolido pelo Garrincha no treino, a verdade é essa, e o Newton foi um cara fundamental para que o Botafogo de imediato, com apenas um treino, contratasse o Garrincha, tá? Bem, Garrincha chegou lá com a sua humildade e disse o seguinte: olha, meu apelido é Garrincha. E na época, o Sandro Moreira, um jornalista famoso, alvinegro, achou aquele apelido meio complicado, achava que aquele apelido não iria pegar. Por que não iria pegar? Ele dizia o seguinte, porque naquela época, na alta sociedade carioca, existia uma mulher, tá, que saía nas colunas sociais, que tinha o apelido de Garrincha. E aí ele dizia, não é possível que um jogador que a gente viu esse desempenho, tem força, tem arranque, tem velocidade, tem habilidade, possa ter um apelido que é de uma mulher da alta sociedade carioca, ainda e ainda mais de outro sexo, sexo feminino, né? Eu já diria que hoje mesmo você pegar um apelido que valesse para homem e mulher já seria estranho. Vocês imaginam isso no começo da década de 50, né? Então, o editor do então Diário da Noite, colega do Sandro Moreira, sugeriu o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos publicar no jornal que o apelido dele é Gualixo. Por que Gualixo? Gualixo era o nome de um puro sangue, um cavalo argentino, muito veloz, muito forte e que foi bicampeão do Grande Prêmio Brasil e bicampeão do Grande Prêmio de São Paulo. Ao que parece, isso é um recorde que é mantido até hoje. Nenhum cavalo foi, vamos dizer assim, premiado 2 vezes consecutivas, tanto no Grande Prêmio Brasil quanto no Grande Prêmio São Paulo. E aí o Fernando Bruce disse o seguinte, olha, a velocidade, o vigor, a virilidade desse cavalo combina mais com um jogador veloz e forte. E aí vocês devem estar vendo também aí agora a imagem, uma imagem histórica do jornal Diário da Noite, aonde destacava isso após o primeiro treino, tá? Surgiu no Botafogo um ponteiro espetacular. O jovem Gualixo fez sucesso. Engraçado, né? Eu queria saber se alguém que leu essa notícia pela primeira vez iria imaginar que esse Gualixo não iria pegar de jeito nenhum. Então, rapidamente o Garrincha começou a jogar no time titular do Botafogo e até os grandes locutores de rádio da época, não esqueçamos, hein? Estamos no começo da década de 50, o rádio era o principal meio de comunicação. Televisão estava engatinhando, tá? Só um parênteses histórico aqui, a televisão ela foi inaugurada no Brasil em 1950, tá? Nos grandes centros, Rio, São Paulo,
E era uma coisa de milionário, um aparelho de televisão era extremamente caro. Então, todas as casas tinham rádio, ok? E aí os grandes radialistas da época, e aí em especial Oduvaldo Cosi, Valdir Amaral, Luiz Mendes, tá? Só que, engraçado que o Valdir Amaral e o Oduvaldo Cosi transmitiam os jogos do Botafogo chamando ele de Gualixo. E o Luiz Mendes já chamava ele de Garrincha. E essa coisa meia dúbia, ela só foi unificada depois de um jogo do Botafogo, em que o Garrincha deu uma entrevista para um repórter chamado Geraldo Romualdo da Silva. Ele trabalhava no jornal O Globo, e aí ele perguntou: mas afinal de contas, qual é o seu apelido? Ele disse assim: meu nome é Manuel e o meu apelido dado pela minha irmã é Garrincha. A partir daí, todos passaram a chamá-lo de Garrincha. Ok? Bem, a outra coisa única e inconfundível no Garrincha era exatamente a questão das suas pernas tortas, né? E aí, gente, isso aí é uma impressão minha do Fábio Rocha, né? O que poderia ser uma maldição virou uma marca irresistível de um talento inexplicável até hoje. Ninguém consegue imaginar um negócio desse, tá? Porque numa análise, e aí quem é da área de medicina, não entendo nada disso, isso só é porque eu pesquisei, tá? Numa análise clínica muito fria e simplificada, o Garrincha, tecnicamente, tinha um negócio chamado distrofia física, que eram as suas pernas tortas e mais. A sua perna direita era 6 centímetros mais curta que a esquerda. Talvez isso vocês não saibam, tá? Ela era flexionada para o lado esquerdo, tá? E a perna esquerda tinha o mesmo desenho. Então, as duas pernas eram cambadas para o mesmo lado. De novo, a gente está falando de muito tempo atrás, então isso se fala que isso pode ter sido uma deficiência genética de nascença e nunca se comprovou isso, tá? Alguns biógrafos mencionam que talvez o Garrincha tenha tido poliomielite, não numa, digamos assim, numa extensão muito grave, mas que ocasionou aquilo, ok? E incrivelmente, milagrosamente, tá? O talento incomparável do nosso querido Garrincha transformou essa deficiência, e aí eu digo que se ele vivesse hoje, provavelmente ele ia disputar o paraesporte, tá? E não o esporte normal. Numa vantagem, ele transformou isso numa vantagem incomparável pela imprevisibilidade dos seus dribles, dos seus arranques e presenteou a todos nós, alvinegros, brasileiros e amantes do futebol, com atuações memoráveis e inesquecíveis, ok? Bem, agora vamos falar um pouquinho como eu já destaquei lá no começo, da personalidade do Garrincha, que ele era um cara que não teve estudo, era um cara humilde, mas ele era muito inteligente. Então, aquela coisa que vendem simplória, é um João qualquer que me marca. Quem nunca ouviu falar disso, né? Não, para o Garrincha, qualquer marcador é um João. E isso tem uma origem um pouquinho mais séria do que vocês possam imaginar, do que simplesmente dizer, é um João qualquer, tá? O nosso queridíssimo Mané, ele relatava para todos, naquela humildade, simplicidade dele, que toda Semana Santa ele foi obrigado, durante vários anos, a assistir o filme, como ele dizia, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E dentro daquela simplicidade dele, daquela honestidade, daquela franqueza,
Ele dizia que só duas coisas chamavam a atenção dele no filme. Uma coisa era a dança sensual da Salomé. E a outra era o fato que a Salomé, sedutora, pedia ao rei Herodes a cabeça de João Batista numa bandeja. Veja bem, a cabeça de João Batista numa bandeja. Bem, agora vamos pegar a origem dos marcadores Joões, os João, né? O que foi isso? No final de semana, e isso era comum no Garrincha, mesmo quando ele se tornou jogador profissional do Botafogo, em finais de semana que não haviam jogos, ele ia para sua querida Pau Grande e o que ele fazia? Jogava futebol nos campos de várzea, certo? E num final de semana desses, ele foi convidado para ir um jogo lá de um time dele, de bairro, de rua, de região. Eles foram jogar em Petrópolis contra um time de uma fábrica de suco de laranja na época. E ele arrasou com o lateral esquerdo que marcava ele. O marcador ele ficou exausto, humilhado, enfurecido e levou tantos e tantos e tantos dribles que num último suspiro, num último gesto desesperado, esse marcador reuniu todas as forças dele e foi dar um carrinho criminoso no Garrincha. Só que mais uma vez nesse carrinho ele foi driblado e ele deslizou na grama molhada e só parou travado pela bandeirinha de escanteio, tá? O pessoal que estava assistindo ficou rindo, zombando do marcador. O marcador foi retirado de campo, machucado por causa daquele carrinho, bateu na bandeirinha. E aí o Garrincha ficou muito impressionado, porque talvez refeito da ira, daquela coisa toda, quando ele foi sendo retirado de campo, ele virou para o Garrincha e disse assim: desculpe, eu perdi a cabeça. E aquilo foi um gatilho para o Garrincha lembrar da cena do filme, como ele dizia, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir dali, o Garrincha dizia o seguinte: todos os meus marcadores eram os soldados romanos da história de Jesus Cristo. Todos eles se transformaram em João, com a cabeça servida numa bandeja, fossem eles violentos ou não. Então é assim, aquela coisa folclórica dele, muito simplório, chamar os marcadores de João, mas tem uma origem muito mais séria do que a gente poderia imaginar em princípio, não é verdade? Bem, agora eu vou abrir um parênteses e falar um pouquinho da história incrível, né? Incrível a história inteira de Garrincha, mas na seleção brasileira, e depois eu volto um pouquinho para o nosso amado glorioso, tá? O Garrincha estreou na seleção brasileira contra o Chile em 1955 no Maracanã. O jogo foi 1-1. E em 58 ele estreou contra a União Soviética. Ele assombrou o mundo naquela época, tá? Isso eu já falei até em outros programas. Todo mundo sabe, né, que o Garrincha foi o elemento fundamental que literalmente carregou a seleção de 62 nas costas para ser bicampeão. O Garrincha fez gol de cabeça, cobrando falta de perna direita, de perna esquerda, fora as inúmeras assistências que deu, e ganhou disparado de maneira muito fácil em 62 o prêmio Bola de Ouro da Copa do Mundo de 1962. Vocês devem estar vendo aí agora a imagem, é uma imagem também icônica, né? Vocês podem ver que é uma foto de 1958, ainda com muita qualidade, tá? Essa foto
o crédito é inclusive da FIFA, tá? Então foram os primeiros minutos de Garrincha contra a União Soviética, que era considerada uma das melhores defesas do mundo, sistema defensivo, e o Brasil ganhou aquele jogo de 2-0 porque a preocupação com Garrincha logo após os primeiros minutos era tão grande que o time soviético, então soviético, né, não era russo, né, o time soviético ficou jogando torto, todo mundo cobrindo o lado direito, deixando flancos abertos do outro lado, e também lembrando que aquela seleção soviética tinha grandes valores, inclusive o então considerado o melhor goleiro do mundo na época, que era o inesquecível Aranha Negra Yashin, tá? Bem, o Garrincha na seleção brasileira atuou em 60 jogos, fez 17 gols. Talvez vocês possam se espantar, achar uma proporção muito pequena, 17 gols em 60 jogos, para um cara tão genial, mas é que na época não se faziam estatísticas de assistência. E isso eu não sei nem, eu que gosto de história, não sei nem como pesquisar isso. Mas se existisse na época esse acompanhamento, certamente os números seriam impressionantes, tá? Bom, esses 60 jogos na seleção brasileira, e muitos de vocês já devem ter ouvido falar, Garrincha e Pelé juntos na seleção brasileira nunca perderam nenhum jogo, tá? E o Garrincha, dos 60 jogos, olha só a marca dele na seleção brasileira. A seleção ganhou 52 desses 60, empatou 7 e perdeu 1. Justamente essa derrota foi o último jogo do Garrincha na seleção, naquela malfadada campanha horrorosa, talvez a pior da história, certamente a pior da história da seleção brasileira em Copa do Mundo, em 1966, quando nós perdemos de 3-1 para a Hungria, tá? Bom, assim, de maneira muitíssimo resumida, essa é a história do nosso queridíssimo Garrincha na seleção brasileira. É sempre bom destacar, como eu já falei no começo, que a Copa de 62 ele foi fundamental, fazendo gols, dando assistências para o nosso queridíssimo Amarildo, o Possesso, que certamente vai merecer também um programa aqui, onde o nosso ataque alvinegro de Garrincha, Amarildo e Zagallo e com Nilton Santos fez com que o Brasil ganhasse a Copa do Mundo de 62. Ok? Bem, no Botafogo, tá? O Garrincha jogou 614 jogos e fez 245 gols e centenas de assistências. Pena que a gente não tem o número dessas assistências. Aí aqui eu vou abrir um pequeno parênteses para rememorar com vocês de novo o que eu comentei lá no começo desse nosso bate-papo sobre a postura do Garrincha, que era natural dele, da solidariedade, do se preocupar com o outro. O Botafogo na época, que época que eu estou falando? Segunda metade da década de 50, primeira metade da década de 60. Teve um excelente ponteiro direito chamado Neivaldo, que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar. Neivaldo participou das campanhas do Botafogo campeão do Campeonato Carioca 57, 61, 62, e creiam, tá? Apesar de eu nunca ter visto, como eu sempre digo, né? Apesar dos meus cabelos brancos, eu nunca vi Neivaldo jogar, mas o que a gente sabe da biografia dele é que ele foi um ponta-direita maravilhoso. Colocaria a maioria dos caras que jogam na ala hoje no chinelo. Só que ele teve a
infelicidade, se é que a gente pode chamar assim, de ser reserva de quem? Garrincha. Então ele só jogava quando o Garrincha não podia, estava machucado e jogava muito bem. Só que ele era reserva do maior atacante da história do futebol mundial. E conta a história que em alguns jogos o Garrincha ficava penalizado porque via o Neivaldo treinar muito bem, ser um excelente jogador e não entrar em campo. Então, algumas vezes, já com o jogo ganho, bons tempos, né, que era uma coisa relativamente comum para o Botafogo, quando o jogo estava ganho por alguns gols de diferença, nos últimos 15, 20 minutos, o Garrincha pedia para ser substituído, forçava a substituição para que o Neivaldo pudesse entrar em campo. Ok? Bem, falando um pouco de títulos, né, o nosso Garrincha, além do bicampeonato mundial pela seleção brasileira, ele ganhou inúmeros títulos com o nosso alvinegro naquela época em que o Botafogo, já falei isso também, era requisitado na Europa, junto com o Santos, para enfrentar Real Madrid, Benfica, Atlético de Madrid, os principais times da época, o Honvéd da Hungria. E aí, vários torneios internacionais, eu até anotei aqui, se não esqueço, Torneio Pentagonal do México, ele ganhou 58, 62, Internacional da Colômbia em 60, da Costa Rica em 61, Torneio Internacional de Paris em 63, Jubileu de Ouro do Futebol de La Paz 64, Copa Ibero-Americana 64, Paramaribo Cup 1964 e os títulos oficiais, né, pelo Botafogo. Torneio Rio-São Paulo 62-64, Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo 61, Campeonato Carioca 57, 61, 62, e na época que ainda existia o Torneio Início, antes do Campeonato Carioca, Torneio Início 61, 62 e 63. Bem, agora eu quero, antes de voltar a falar um pouquinho da personalidade solidária do nosso Garrincha, tá aí o anjo driblador, eu queria puxar um pouquinho de orelha das atuais gerações. E creiam, isso não é uma chatice de um cara que tem seus cabelos brancos, tá? Eu acho espantoso que a atual geração de torcedores de futebol que idolatram Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, e Neymar, e não que eles não sejam geniais, espetaculares. Eles não acreditam e não mencionam e não sequer aventam a possibilidade de que o Mané foi simplesmente o maior atacante da história do futebol mundial. Certamente porque ele jogou numa época onde não existem registros filmados, a coisa é muito rara, né? Mas aí eu fiz questão também de anotar, e vou ler para vocês, os títulos internacionais de reconhecimento que o Garrincha recebeu. Ok? Então, é apenas para quem não acredita pesquisar. Bem, como eu já falei, ele foi a bola de ouro da Copa do Mundo de 1962. Tá? Ele foi da seleção do Mundial, tanto de 58 quanto de 62. Ok? Ele foi eleito o segundo maior jogador brasileiro do século XX, primeiro Pelé, segundo ele. Ele foi eleito o quarto maior jogador sul-americano do século XX. Eu confesso a vocês, eu tenho certeza que era Pelé, Di Stéfano, ele, e eu lamento não poder dizer para vocês quem é o outro, porque não está me ocorrendo agora, ok? Ele foi eleito pela FIFA o oitavo maior jogador do mundo do século XX.
A revista France Football, que fez uma pesquisa em paralelo com a da FIFA, o elegeu como o 13º maior jogador do século XX. Ok? Veja que eu não estou falando atacante, tá? Quando eu falo o maior atacante da história do futebol mundial, na hora que você bota 13º maior jogador, você vai botar o Yashin, então você vai botar jogadores da defesa, um Bob Moore, Bob Charlton, então um Beckenbauer no meio de campo. Então, atacante, Pelé era meio campista, né? Por isso que eu falo que ele é o maior, tá? A revista inglesa World Soccer, em 2000, fez uma eleição e o elegeu o 20º maior jogador do século XX. No mesmo ano 2000, a FIFA fez uma votação plenária com um grande júri. Ele foi eleito o 7º maior jogador da história do futebol. E participou como titular da seleção de futebol do século XX. Então, esse eu tive que anotar porque é muita coisa. Esses foram os títulos internacionais de reconhecimento pela sua genialidade que o Garrincha teve a honra de ser homenageado, inclusive após a sua morte, né? Ele morreu no começo da década de 80, como você já sabe. Bem, agora nós vamos voltar ao que eu falei da personalidade dele e vou falar de duas dívidas que o futebol tem com o gênio Garrincha. Uma é a origem do olé e a outra é a origem do fair play. Ok? Vamos primeiro ao olé, tá? 20 de fevereiro de 1958, torneio pentagonal, Botafogo e River Plate. Ok? Jogando. E o nosso genial, incomparável Mané fez uma partida fenomenal, sendo marcado, quer dizer, lateral esquerdo argentino, Frederico Vairo, inclusive com convocações para a seleção argentina, tá? Saiu do jogo literalmente arrasado porque não conseguiu achar o Garrincha o jogo inteiro. Tomou diversas sequências de dribles desconcertantes e a coisa se tornou tão até cômica, para dizer a verdade, que os torcedores mexicanos, a gente não pode esquecer que esse jogo era no México, lembrando como se fosse o Vairo atrás do Garrincha, como se fosse um touro, e o estádio estava lotado, segundo dizem na época, com 80 mil torcedores, começaram a gritar olé, olé, comparando com as touradas. E a partir daí, o grito de olé foi adotado pelos torcedores do futebol, depois desta atuação de Garrincha, que tentou ser marcado para o Frederico Vairo. Vocês devem estar vendo aí com a bonita camisa do River Plate, uma bola de couro laranja, né? Como era bem típica da época, tá? Bem, e o que o Garrincha tem a ver com fair play? Esse nome em inglês, que certamente o Garrincha sequer entendia, mas entendia o espírito, né? 27 de março de 1960, torneio Rio-São Paulo, Botafogo e Fluminense no Maracanã, ok? O jogo terminou empatado 2-2, os gols alvinegros marcados por Paulinho Valentim e Quarentinha, ok? Numa disputa de bola entre o Quarentinha e o Pinheiro, zagueiro do Fluminense, o Pinheiro sentiu a perna e a bola sobrou para o Garrincha no bico da área e ele simplesmente iria entrar sem marcação com uma grandíssima possibilidade de fazer gol, ainda mais se tratando de quem era, Garrincha. O que o Garrincha fez? Ao ver o Pinheiro mancando o que precisava ser atendido, ele jogou propositadamente a bola pela lateral. Pinheiro foi atendido
E aí o Altair, que era o outro zagueiro tricolor, que foi cobrar a lateral, que foi cedida pelo Garrincha, repôs a bola em jogo, propositadamente entregando a bola para a defesa alvinegra. Foi um lance inédito. Eu estou falando o que os pesquisadores dizem. Foi um lance inédito, causou estranheza nos espectadores e ganhou uma crônica no dia seguinte no jornal pelo jornalista Mário Filho. Sim, Mário Filho, o jornalista que batizou o estádio. Ok? Essa crônica dele foi publicada no dia seguinte, então quem tiver essa curiosidade, então vamos lá, 27 de março foi o jogo, 28 de março de 1960, crônica do jornalista Mário Filho no Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, ele menciona esse lance. E até onde que se prove o contrário, é o primeiro registro de fair play, pelo menos no futebol brasileiro. Eu não vou falar de mundial porque não conheço tudo isso, mas no futebol brasileiro certamente é. Bem, agora eu vou chamar atenção para outro lance da genialidade do Garrincha. Vocês devem estar vendo aí uma imagem de um jornal holandês, né? E aí, o que é isso, né? Um jogo, aquela famosa época do Esquadrão Alvinegro, que era requisitado no mundo inteiro, tá? O time do Botafogo, famoso no mundo inteiro, foi jogar uma partida na cidade de Sittard, na Holanda, né? E aí era o time, isso aí em 1959, era um time que simplesmente tinha Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo. E após o jogo, os holandeses ficaram tão encantados com o futebol apresentado pelo Botafogo que eles batizaram uma rua de Botafogo. Então, na cidade de Sittard, na Holanda, existe uma rua chamada Botafogo em homenagem a uma atuação brilhante que o Botafogo teve, liderado por Garrincha, num jogo em 1959. Bem, nosso querido Garrincha teve o seu auge, né, envergando a nossa gloriosa camisa. No fim de carreira, ele ainda jogou 40 partidas que não foram pelo Botafogo, marcou 7 gols, chegou a jogar pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Novo Hamburgo, pelo Olaria e deixou os gramados em 1972. Já naquela época, o seu físico estava já bastante debilitado, em especial agravado por duas coisas. É importante pontuar que o Botafogo, na época que era requisitado para essas excursões, para jogar com aqueles esquadrões da Europa, que eu já citei, Garrincha era presença obrigatória nos gramados. E aí já sofria demais com a violência dos zagueiros, então ele, para entrar em campo, ele tomava injeção de anestésico, infiltrações no joelho, e essa barbaridade cobrou seu preço no futuro. Além disso, o Garrincha ele era viciado em álcool. Ele mesmo admitia isso, de novo, do alto da sua simplicidade. Ele dizia o seguinte: eu comecei a beber aos 10 anos. E aí você vê o que era a criação dele. Seu pai, que era um cara legal, mas que fez 16 filhos, era o seu Amaro. Eles moravam, era uma família humilde, e aí no inverno, nas noites muito frias, o pai dele fazia uma mistura que levava cachaça, canela, alguns condimentos e dava para os filhos. E o Garrincha, aos 10 anos, já tomava essa mistura. Ele próprio, depois da carreira encerrada, ele dizia isso. Ele se internou para se tratar de alcoolismo e, ao que dizem, ele, durante muito tempo, ele se manteve limpo de álcool, né?
mas eu não sei precisar se isso perdurou até o final da sua vida. Mas ele tinha, o que eu falo, né? Ele era humilde, mas não era bobo. Ele tinha a sua consciência de que ele deveria largar o álcool e durante muito tempo, após o seu tratamento, onde ele era muito querido na clínica, ele de fato passou muito tempo, de novo, não sei se até o final da vida, sem beber. Ok? Bem, acho que as homenagens que foram feitas ao nosso queridíssimo Garrincha, elas foram modestas pelo que ele representou e representa no futebol mundial, mas talvez os mais novos não saibam, antes mesmo da gente ter o Newton Santos, o estádio Newton Santos, aquele busto do Garrincha, ele adornou por vários anos a rampa principal da arquibancada do Maracanã, ok? Em janeiro de 2010 ele teve a estátua dele lá na ala oeste do nosso estádio Newton Santos. Então, nós já estamos aqui há mais de 40 minutos batendo papo, ficaria aqui horas falando sobre Garrincha, lembrando de outros aspectos, tá certo? Mas chegou a hora que eu sempre gosto, e me perdoem os que não concordam com isso, eu tomo a voz do torcedor alvinegro, de toda torcida, para agradecer ao Garrincha aonde quer que ele esteja, tá certo? Então eu acho que o Garrincha, para todos nós, ele sempre vai representar muito mais do que títulos e feitos. Eu entendo que ele habitou um universo diferente do futebol. O da alegria, o da arte pura, o da magia, o da supremacia sem querer humilhar. Mesmo que alguns se sentissem humilhados, ele não fazia de propósito, aquilo era natural dele. Do apanhar, ser caçado sem nunca revidar. Alguém conhece alguma história do Garrincha expulso por revidar uma entrada? Tem uma história famosa, né, antes da final da Copa de 62 na Tchecoslováquia, até hoje essa história é meio nebulosa, porque ele foi expulso na semifinal, não houve o julgamento, ele entrou em campo na final de 3-1 contra a Tchecoslováquia. Aliás, ele entrou febril e nem teve uma atuação muito brilhante, mas jogou. Ele na semifinal, ele foi caçado de tal maneira pelo lateral esquerdo que teve uma hora que ele chegou e deu uma encostada assim no zagueiro. Não foi violenta, não machucou, não tirou o cara, mas ele foi expulso. E ele, do alto da simplicidade dele, disse assim: poxa, só dei um biquinho na bunda dele que não machucou nada. Então, assim, o Garrincha não revidava as pancadas que tomava. Não se sentia à vontade com reverências e homenagens, tá? Ele arrastou multidões para os estádios porque queria sim que todos se divertissem. A sua pureza, é sempre bom destacar mais uma vez, fez com que ele inclusive fosse o protagonista do primeiro lance de fair play do futebol brasileiro. A sua deficiência física, transformada em talento inigualável no jogar futebol, certamente essa deficiência ela não era na alma. A alma do Garrincha era inigualável em termos de bondade e de simplesmente se divertir com o sorriso dos torcedores, fossem eles alvinegros ou adversários. É por isso que eu digo que o Garrincha é eterno e aonde ele estiver,
eu acho que ele está arrancando sorrisos dos deuses do futebol. Querido Mané, em nome dos alvinegros, muitíssimo obrigado. Foi uma honra fazer esse programa em sua homenagem. Eu espero ter sido minimamente competente para render um pouquinho de homenagem que você merece. E a vocês que estiveram comigo até aqui, agradeço demais a companhia. Espero encontrá-los no próximo episódio de Histórias Alvinegras. Muitíssimo obrigado. Saudações alvinegras para todos.